Oi, eu sou o Henry e hoje nós vamos estar discutindo sobre a PL 2630 de 2020. O que esse projeto de lei abrange, é censura, é combate a fake news, o que é esse maravilhoso projeto de lei. Primeiro, quem são as pessoas que vão ser afetadas pelo projeto de lei? Em termos indiretos, todo mundo. Em termos diretos, ou seja, que está especificado no papel do projeto de lei, são os provedores de serviços de redes sociais e de serviços de mensagens, com mais de 2 milhões de usuários cadastrados. Então, resumidamente, YouTube vai ser afetado, Facebook vai ser afetado, Twitter vai ser afetado, TikTok vai ser afetado, o Cu eu não sei, né? Pra quem sabe, né, foi lançado o Cu aí, eu não sei se ele vai ser afetado, não sei quantos usuários ele tem. Lembrando que as mídias tradicionais, as empresas de jornalismo, elas não serão afetadas, pelo menos não negativamente, né, com esse projeto de lei. Mas quais são os objetivos pretendidos com esse projeto de lei, além de incomodar todo mundo e gerar mais burocracia e restringir ainda mais liberdade das pessoas? No discurso, o projeto de lei quer combater as contas inautênticas. Mas o que são contas inautênticas? Exceto anonimato, né, e criação por nome social, essas coisinhas daí, são aquele comportamento que busca se passar por uma pessoa, né? Exceto paródia e tudo mais. Tirando isso que eu falei, você é um comportamento inautêntico se você tenta se passar por outra pessoa ou algo do tipo. Cuidado, Choque e ANCAP podem estar atrás de você. Outro comportamento inautêntico de contas inautênticas são aquele comportamento que é gerado exclusivamente por programas de computação. Então, em suma maioria, o comportamento daquela conta é dado por um programa de computador que busca simular uma atividade humana. A defesa da liberdade de expressão e o combate à censura online também é um objetivo desse projeto de lei. Se você não souber muito o que é uma censura, eu vou dar alguns exemplos. Sabe quando o Estado foi lá, através do STF, e simplesmente censurou um documentário do Brasil Paralelo alegando fake news antes mesmo desse documentário ser lançado? É censura isso. Ou quando o STF novamente, né, foi lá e censurou um documentário do Brasil Paralelos por, nas palavras do pessoal do STF, não ter fake news, tá certinho, mas pode fazer com que as pessoas entendam o que não deveriam entender? Então, isso é censura. Sabe agora, dia 26, quando o Telegram, né, simplesmente parou de funcionar, prejudicando um monte de pessoas? Pois é, isso aí é censura. Ou quando canais de Telegram foram proibidos de postar até o dia 16 de dezembro, mas isso seguiu, se não me engano, até um tempinho atrás, né? Se não tá ainda até agora, né? Alguns canais de Telegram de postarem possíveis evidências de uma hipotética falha em um determinado processo estatal que aconteceu por aí. Isso aí é censura. Ou quando o Monark teve que ir pro Rumble porque simplesmente o STF não queria mais conteúdo dele no YouTube. É censura também. Então, em última instância, o Estado está extremamente preocupado com as atitudes que ele tem tomado. Aí você deve estar pensando, não seria mais simples o Estado simplesmente parar de censurar em vez de criar um projeto de lei que vai gerar ainda mais censura? Seria, né? Mas a gente estaria falando de uma outra coisa que não o Estado, né? E os métodos? Quais serão os métodos a serem usados? Bom, com a desculpa esfarrapada de defender a liberdade de expressão e o livre fluxo de ideias, o Estado quer banir as contas inautênticas. O problema são as contas inautênticas. Poxa, contas, por que vocês são inautênticas? Outra forma é proibir contas automatizadas de existirem, desde que elas não sejam identificadas como tal. Então é preciso um processo para identificar contas automatizadas. E se você parar para pensar, você também precisa de um processo para identificar contas inautênticas. E o processo é bem simples, fazer verificação do que a gente vai chamar de contas autênticas, que está no projeto de lei. Em última instância, esse projeto de lei é um arcabouço para fazer com que as contas em si sejam verificadas. Então aquele papinho de pseudônimo não vai ser afetado é mentira. Até porque não terá ambiente para esse tipo de coisa, não terá ambiente para anonimato. Terá ambiente apenas para contas verificadas e limitadas, como a gente vai ver ao decorrer desse vídeo. Você pode achar um exagero isso que estou te falando, mas se você ler o projeto de lei inteiro, como eu fiz, você vai perceber que é basicamente isso que vai acontecer. Até porque no próprio projeto de lei, aqueles que serão afetados pela lei são obrigados a limitar as contas para cada usuário. E a única forma de você limitar efetivamente uma conta por usuário é você
autenticando ela, é você identificando ela, é você criando um link entre a conta e a pessoa, para que você possa, de fato, efetivamente limitar a conta. Então, se existe esse link, não existe mais a possibilidade do anonimato. Além do mais, quantas contas serão o limite? 1, 2, 3? Por questão específica no projeto. E por que tem que ter um limite de contas? Se você não está convencido de que isso vai restringir também a liberdade e que o que eu estou comentando vai acontecer, lembre-se que no próprio projeto de lei está especificado que as empresas devem combater qualquer tentativa de fraude do cadastro. Ou seja, você é obrigado a se cadastrar e você tem que se cadastrar com as informações reais. Novamente, é um paralelo muito gigantesco para impedir que contas anonimatas sejam criadas ou que você tenha qualquer tipo de grau de privacidade dentro de uma rede social de uma empresa privada. O problema maior é porque existe a justificativa falsa de que o disparo de mensagem necessariamente é fake news. E isso não é verdade. E o combate de disparo de mensagem é uma coisa que eles estão praticando com muita força. Tanto que no projeto de lei existe também textos que falam sobre isso. Então, por exemplo, se uma empresa que presta serviço de envio de mensagem, de troca de mensagens, essa empresa, mais de 5 usuários compartilharam dentro de 15 dias, uma mensagem que afete até 1000 usuários, as empresas devem considerar isso como mensagem em massa e devem manter o registro de tudo que foi feito com o nome da pessoa que foi feita, novamente forçando o cadastro, forçando que as pessoas se identifiquem nas redes sociais por 3 meses. Então, criptografia de ponta em ponta, meu amigo, já não vejo mais funcionalidade para esse tipo de coisa. É claro, né? Aí vem algumas coisinhas que dá para dar uma disfarçadinha no texto para não parecer que é uma censura explícita. Como, por exemplo, a preocupação do Estado com pessoas tendo suas contas bloqueadas sem justificativa. Pois é, o projeto de lei fala que agora a empresa tem que demonstrar a fundamentação, os prazos, tudo para a pessoa que está sendo denunciada ou sendo limitada a sua conta. Só que tem um pequeno porém, porque se for uma limitação equivocada, se for uma limitação sem base alguma, essa limitação vai ser punida através de um processo pelo qual o usuário poderá recorrer. Em última instância, não sei se você está entendendo, existe um ambiente pelo qual as empresas que foram citadas até agora estão se inserindo, que é o seguinte. Primeiro, eu tenho um estado que está me cobrando 50 mil coisas e que eu preciso fazer o que ele vai mandar, ao ponto de que o que ele mandar eu fazer pode danificar uma pessoa e está até errado e quem vai pagar sou eu. A única forma, eu não sei vocês, mas a única forma de você driblar pelo menos essa parte aqui, já que essa parte aqui não te impõe nada e não te rouba mensalmente através de impostos, essa parte aqui, a única forma de você driblar ela é com um normativo interno, é com os termos de uso definindo quais são as consequências específicas para tais atitudes. E como um empresário ele age buscando antecipar o futuro, ele vai tentar antecipar as demandas do Estado, que geralmente são as coisas que ele se preocupa, que em última instância é o discurso de ódio do que ele chama de direita política, porque o da esquerda é paz e amor, né? A fake news do bem, essas coisinhas tudo que vocês já conhecem. A única exceção que faz você não precisar avisar o usuário é o seguinte: um risco imediato de dano irreparável, risco de segurança de informação ou do usuário, risco de violação dos direitos das crianças e do adolescente, riscos de crimes como injúria e etc. e risco de grave comprometimento da aplicação. Então, quando o Felipe Neto vem na sua rede social tentar convencer de todo mundo que essa é uma PL do bem, que é o ódiozinho do bem, né? Quando o Felipe Neto vem na rede social, ele pega uma pequena parte do que é o projeto de lei e coloca como se fosse algo positivo, esquecendo que ele é um conjunto de normas e que existe toda uma estrutura normativa que vai fazer com que empresas ajam de uma determinada maneira. Uma outra coisa que ele também esqueceu de comentar é que no projeto de lei está colocado que as empresas devem, na verdade eles colocam podem, mas em alguns momentos existe um dever sobre este setor da empresa, que é a autorregulação, precisa ter para com o Ministério da Verdade, né? Também conhecido como Ministério da Transparência, alguma coisa assim. Essas coisas que o governo gosta de colocar como nome para parecer bonitinho, porque daí a violência é menos. Sabe quando a Yasmin lá fala, não deveria ser chamado de
evasão fiscal, mas sim corrupção fiscal, dar ênfase negativa no nome. É a mesma coisa, quando o Estado quer empurrar uma coisa pra vocês, é sempre uma coisinha bonitinha. Ministério da Transparência, Conselho da Transparência, Conselho da Liberdade, quando na verdade deveria ser Ministério da Escravidão, Ministério da Verdade, da mentira na verdade, né? Mas enfim. Uma empresa, ela vai precisar ter um setor específico de autorregulação para ditar normas internas e fazer a aplicação desse projeto de lei. Aí vem um negocinho, né? Que é onde entra o Ministério da Verdade. E acontece o seguinte, esse setorzinho dentro da empresa, ele precisa se portar e reportar para o Ministério da Verdade, né? Esse Conselho da Transparência, tá? Agora o Ministério da Verdade e o Conselho da Transparência são as mesmas coisas. O que acontece é o seguinte, esse setor de autorregulação, ele também só pode, de fato, existir se certificado pelo Ministério da Verdade. Então o Ministério da Verdade precisa certificar um setor interno da empresa para que esse setor interno possa fazer a aplicação e os regulamentos internos de cada empresa para garantir a boa aplicação dessa lei. E esse Conselho da Transparência e da Responsabilidade na Internet do Doravante Ministério da Verdade, depois que esse projeto de lei for passado, e é o que vai acontecer aparentemente, ele tem 60 dias para ser criado. Além de, claro, criar um regimento interno. Lembrando que o setor de autorregulação das empresas precisam seguir as diretrizes colocadas por esse Ministério da Verdade. E claro, nenhum dos conselheiros vão ter salário e tudo mais, mas todo e qualquer custo consequência das reuniões do Ministério da Verdade vão ser pagos por você. Isso mesmo, sua liberdade de expressão está sendo coibida e você está pagando por isso. E claro, né, todas as redes sociais têm que enviar relatórios sobre todos os procedimentos executados para mostrar que estão de acordo com a lei. Agora, a APL tem dois nomes, né? A APL da censura e a APL da fake news, que é para combater a fake news de acordo com o Estado. Só que tem uma coisinha bem interessante, né? Porque essa APL da fake news já começou com o pé meio que esquerdo, né? Eu não tô falando só porque o Felipe Neto tá divulgando e ele é a personificação da mentira e da incoerência. Eu tô falando porque houve uma pesquisa de uma tal de Atlas Intel que diz que 78% das pessoas apoiam a regulação da Big Tech. Olha que interessante. Só que tem um porém, hoje é dia 27. E das 8 da manhã até as 11 da manhã, ou até meio-dia na verdade, porque quando eu vi que não tava achando, eu fui almoçar e desisti. Ou seja, 4 horas seguidas, eu fiz uma pesquisa incansável para saber aonde está essa pesquisa que a Veja falou que a Atlas Intel colocou. E pasmem, eu não achei. Eu usei o Wayback Machine e procurei em todos os links que tem na pesquisa do Atlas. E só existe pesquisa, como vocês estão vendo no vídeo, né? De futebol, do governo Lula e tudo mais. Mas a pesquisa pertinente a essa questão da regulamentação, ela não existe em registro histórico, até onde eu pude encontrar. E outra coisa, muitas vezes a Atlas, quando ela faz a pesquisa, ela lança no Twitter que tá acontecendo. Sabe quantas vezes a Atlas mencionou na sua vida inteira de perfil como um Twitter essa pesquisa da regulamentação das Big Techs? Uma vez que foi para compartilhar que a Veja falou dessa pesquisa já existente, o que é muito suspeito. Lembrando que a pesquisa é sempre colocada como uma pesquisa de 2023, e eu não fiz uma pesquisa só no ano de 2023 no Wayback Machine. Eu usei tanto as pesquisas de 2023 quanto 2022, que é para não deixar dúvida de que eu fiz uma baita pesquisa para tentar encontrar isso daí. Pode ser que exista e eu falhei miseravelmente porque está muito ocultado ou porque o Wayback Machine não achou. Mas tudo indica que essa pesquisa aí não deve estar muito nos conformes não. Até porque é uma pesquisa com método de proprietário, conforme a própria Atlas colocou no tweet, que é a única informação que ela dispôs disso, que fez uma pesquisa de método proprietário com 1.600 pessoas, se não me falha a memória. A pesquisa ela pode falhar, pode ter perguntas tendenciosas que fazem com que o resultado seja aquele. Então existe também a questão de se essa pesquisa existiu, será que ela foi adequada? É uma pergunta que não quer se calar. E é uma pergunta que eu não tenho resposta porque a pesquisa não foi disponível, por mais que eu tenha mencionado eles no Twitter. Tanto eles quanto um outro órgão público lá e a Veja também, que jura de pé junto que 80% dos brasileiros querem ter a sua liberdade cortada. Outra, combate a fake news. Mas nós estamos vivendo numa época que é a época do ódio do bem. Pelo menos 2017, 2018 tinha o ódio do bem, agora é fake news do bem. O que é esse negócio do bem? É aquilo justamente que eles denunciam como inapropriado, inadequado e que não deveriam acontecer, mas que eles fazem.
Mas que quando eles fazem, que eles fazem com amor e carinho. Daí tem aquela diferença, então aí não é tão fake news assim, sabe? Como, por exemplo, o Lula dando uma fake news dizendo que não, eu nunca igualei a Ucrânia e a Rússia. Só que a história é meio cruel com essa galera, né? E aí já demonstrou-se que, na verdade, foi justamente o que ele fez. Pô, lembra quando teve toda aquela questão antes da prisão do Lula, em que um monte de esquerdista ficava colocando no Facebook que não tenho provas, mas tenho convicção, que seria uma suposta fala do Dallagnol acerca da acusação feita ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? A questão é que ele não falou isso, ele falou que não tem provas cabais. Aí, se você vier me dizer que, pô, então é a mesma coisa, não. A questão é a seguinte, como era uma acusação como, por exemplo, ocultação de patrimônio, não vai ter, tipo assim, uma nota fiscal assim, ó, Luiz Inácio Lula da Silva, o CFOP da operação, e lá embaixo no observatório da nota fiscal é o seguinte, essa nota fiscal não deve ser, sei lá, publicada porque ela serve de ocultação de patrimônio. Então, era nisso que se referia aquela fala extremamente tirada de contexto do Dallagnol. Teve crítica da fake news do governo na época? Não. Outra fake news da turminha do amor foi da nossa Janja Lula. Por que você botou esse nome, Janja? Pelo amor de Jesus Cristo. A Janja Lula, ela tava lá, né, respondendo a Choquei sobre a questão dos impostos da Shein e falou o seguinte, é que na verdade não vai taxar as pessoas, vai taxar as empresas. Vai taxar as pessoas, Janja. Iria, né? Vocês voltaram atrás. Então essa aí é mais uma fake news do bem, aí passado despercebido pelos olhos do Alexandre de Moraes. Eu lembrei agora que eu marquei o Alexandre de Moraes em várias fake news do bem e quero ver se eu acho uma aqui pra vocês, peraí. Teve aquela questão do Felipe Neto, que falou que é mentira que o Lula colocou sigilo sobre os gastos da festa de posse, né? E aí veio um TikToker, não vamos julgar, pessoal, veio um TikToker e demonstrou que é mentira, que de fato tinha sigilo sim nos gastos, né? Mas como eu falei, esse aqui é a fake news do bem, né? Outras questões aí que não foram debatidas e que foram base para muitas fake news foi o seguinte: o que você tá fazendo no dia 8 de janeiro? Porque até onde sei, o ministro do Luiz Inácio Lula da Silva, né, tava lá distribuindo caridosamente água para as pessoas. Olha só que querido, né? Então tá aí uma coisinha também que não foi colocada e que não tá nem sendo discutido na mídia, até onde se sabe. Para quem não acha que isso realmente cria um incentivo de censura, deve-se lembrar que este canal aqui já sofreu um pequeno probleminha aí com o YouTube, né? Quando, por exemplo, foi simplesmente fazer relatos de fatos, ou seja, de coisas que aconteceram, mas que eram muito contrárias ao discurso público e que, portanto, não é tão agradável assim de se falar. Então isso sim afeta as relações entre rede social e usuário, por mais que você ache que não afete. E como a gente está muito preocupado com a nossa conta, não quer receber outro strike, então a gente não vai comentar sobre isso. Até porque é um assunto em que a gente já está vacinado e que a gente não quer cometer o mesmo erro. Outra fake news do bem foi aquela historinha bem mal contada do Lula saindo contando que foi inocentado pelo STF, inclusive pela ONU. Então teve essa fake news do bem aí, né? Mas novamente, é muito importante porque essa fake news ela foi feita com amor e com carinho. Então é diferente da fake news da turminha da direita, tá? Então fica perguntas. É PL da censura ou PL da fake news? Eu acho que o melhor PL da censura por tudo que a gente discutiu até agora. Até porque o Conselho influenciará medidas diretas do setor de autorregulação da empresa. E esse Conselho vai ser constituído por pessoas. Apesar de que não serão políticos que vão ser colocados, a gente sabe quem serão os indicados para esse tipo de coisa. Então, se eles podem afetar diretamente a autorregulação das empresas, é quase como se eles tivessem um bracinho dentro da empresa. Diretamente é isso que vai acontecer. Até porque se eles vão certificar, é só simplesmente eles não certificarem as pessoas nesse setor de autorregulação pelas quais eles discordam. E por mais que você seja notificado, como tanto clama o Felipe Neto, se for uma questão de lei, já era, já se foi. E outra, vamos ser sinceros, vem cá. Se fosse uma preocupação oficial real do Estado de você ter plena liberdade de expressão na rede social, ele não iria estar censurando a torta direito como ele fez desde o ano passado até agora. Como ele fez até antes, né? Mas ano passado foi uma maravilha, assim, né? Foi o ground test, né? É saber até onde o Estado consegue ir sem receber represálias. Isso é perigosíssimo. O ano passado, o ano de 2022, tudo que o STF fez, tudo que o Estado fez é perigosíssimo, porque ele sabe o que ele pode fazer e as consequências que ele teve é o que ele vai ter no futuro. E quais consequências ele teve? Nenhuma. Outra coisa que eu já falei, mas só para reforçar, é que, de fato, esse projeto de lei com essas exigências
por mais que tenha os usuários podendo recorrer, mas ainda assim, se recorrer e estiverem certos, poderem multar as empresas elas vão criar normas específicas ou limitar muito os usuários que serão colocados. E eles vão limitar os usuários ou os discursos nas redes sociais baseando no que até agora o Estado julga ser fake news, o Estado julga ser errado de se falar. E a gente sabe, é evidência histórica de que o Estado só faz isso com discursos que são do lado direito. Nesse sentido, é evidente o que vai acontecer, não se tem dúvida do que vai acontecer. Então é isso, galera. Esse aqui é o panorama geral da PL 2630, a PL da censura, e por que você deveria realmente se preocupar com isso. Lembrando que o combate a essa PL não é um combate de nós precisamos salvar a democracia. Essa PL é um produto da democracia. Isso aqui é a democracia mais pura e bela no seu auge. Então, não confunda os discursos. A ideia é o combate porque isso prejudica a exposição de ideias específicas para que sejam cruciais para que a gente possa ter cada vez uma sociedade mais livre. Tá? E o Estado ele tende a fazer isso. Ele tende a combater ideias que são contrárias a ele. Então, é bem importante ter isso como um destaque. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais.